E o tema que tenho a falar é um pouco assim interessante, porque diz, muitas vezes, em muitas residências, alguém coloca uma plaquinha com a figura de um animal bem bravo e diz: perigo, cão feroz. Não sei se os irmãos já viram em algumas residências, às vezes nem tem lá dentro um cão, mas outra placa para assustar. É só para fazer o H. Mas o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que poderia ser colocada também uma plaquinha lá na frente da casa. E colocaríamos assim uma placa: família em risco, 2 pontos. Aqui mora um pastor. Parece até esquisito um tema como este para uma escola bíblica, mas se os irmãos tiverem paciência com esse jovem obreiro, e os mais velhos do que eu creio que é praticamente a maioria, me suportarem um pouco, me permitam falar sobre esse risco que é ter um pastor morando em casa. O risco que a família tem, tendo como chefe dela um pastor. Isso é uma verdade, isso é uma coisa muito séria, isto é uma realidade vivida por todos aqueles que labutam no ministério, e não há família que corra mais risco na igreja do que a família do pastor. Então vamos colocar esta placa um pouquinho de tempo, pelo menos durante aqui alguns minutos. Vamos colocar esta placa: família em risco, aqui mora um pastor. Como base para esse texto, nós temos primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 2, 4 e 5, e a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 6, onde nós temos, irmãos, qualificações ou competências para aqueles que são chamados para o ministério. E dentre estas qualificações, dessas competências dele, nós encontramos que ele seja um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Na carta a Tito diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Partindo assim deste princípio, é preciso que nós compreendamos algumas verdades que sofremos hoje. Certamente que a nossa família hoje, o contexto da família hoje não é a mesma de 30, 40 anos atrás. Os filhos que foram criados há 40 anos atrás, ou seja, parte da geração que está aqui, outros de 50 ou 60 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos videogame, nós não tínhamos tanta coisa. Os filhos, eles eram criados brincando com bola de gude, ou com peão, ou com aquele espeto que furava a terra. E mesmo aqueles que eram criados assim, muitas vezes eram repreendidos, porque às vezes essas coisas não eram nem de crente.
E hoje talvez alguns estão com saudade da bola de gude. E estão vendo que aquela bola de gude era mais de crente do que a internet hoje. Que saudade a bola de gude para os nossos filhos hoje, não é, irmãos? Que saudade o peão, empinar a pipa, que às vezes não era coisa de crente. E hoje parece que alguns já têm saudade daquele peão, daquela bola de gude. Porque os prejuízos que nós temos hoje com videogame, com internet, com televisão, são tão graves para a família, que nos dá saudade o peão, a brincadeira inocente da bola de gude, do ferro espetado no chão, e tantas outras brincadeiras que as crianças brincavam, e às vezes diziam, e eram repreendidos pelo isso não é coisa de crente, menino, e tal. E o menino olhava para o pai e dizia assim: e o menino crente brinca com o quê, pai? Eu vou brincar com o quê? Mas o mundo mudou, a sociedade mudou, as circunstâncias mudaram. Vivemos hoje uma grave crise moral institucionalizada. A crise moral hoje está em todas as instituições, na família, no Estado, em todos os meios que vamos, encontramos uma crise. E esta crise bate à porta da igreja. Afinal de contas, todos nós que aqui estamos fazemos parte da sociedade, nós somos entes sociais. Nós somos pessoas que estamos vivendo dentro da sociedade. Nós somos tirados da sociedade para formar a igreja. E dentro dessa retirada da sociedade para dentro da igreja, às vezes nós carregamos conosco aspectos culturais, aspectos relacionais, aspectos da vida comum do dia a dia. E a igreja é formada por estas pessoas. Pessoas que vêm de todas as classes sociais, de todas as regiões da cidade, da mais pobre, da mais rica, da mais influente, da menos influente, da mais importante, da menos importante. E a igreja é esta mescla social, que é arrancada do meio da sociedade, dos grotões, dos ambientes mais difíceis, e são transformados, ou pelo menos acreditamos que a maioria, ou quase todos, são transformados em novas criaturas e vêm para dentro da igreja. E aqui dentro da igreja nós somos como que vasos novos, transformados, moldados, construídos, edificados, lavados, remidos, purificados, e depois de tudo isso, cheios do Espírito Santo, para sermos usados numa obra que não é nossa, é de Deus. Estamos aqui como mordomos desta obra, mas como pessoas humanas que somos, estamos sujeitos ainda ao velho homem, às velhas práticas, aos velhos sentimentos, aquela briga constante que há entre a carne e o Espírito. E Jesus disse que a carne, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, e cabe a cada um de nós agora conhecermos e lidarmos com essas questões, para que nós, como pessoas novas em Cristo Jesus, não sejamos mais vulneráveis diante das dificuldades que o mundo nos oferece. E o que é que faz surgir problema dentro da família do obreiro? Temos algumas coisas. Às vezes o tempo insuficiente para estar juntos. E olha o risco que o pastor corre, a família do pastor corre. Somente nesse primeiro ponto a gente já vê o risco que a família do pastor corre. Tempo. Só aí.